Mês dos jovens, Cristo vive em mim. E, já começando aqui, eu queria ler com os irmãos a nossa divisa, que é Gálatas 2:20. Eu vou lendo. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Para a gente contextualizar, um pouquinho, e tudo que nós já ouvimos, durante esse mês, através da vida do Jonas, da Lari e do Jonatas, eu queria só um breve resumo do porquê que a carta aos Gálatas foi escrita. E ali naquele contexto que estava acontecendo ali na igreja, muitos homens daquela época, muitos se levantavam ali, estavam se levantando, ensinando que aos gentios, que ali que estavam se convertendo, que para que a salvação fosse completa, eles teriam que não só se converter, aceitar ali a Jesus, o batismo, mas eles teriam também que praticar algumas leis, e essas leis todas puxadas para o judaísmo. E aí Paulo, se levanta escrevendo para a carta, não só colocando a sua vida como um modelo, a maneira como seguir e como fazer, era Cristo que vivia, mas como a própria manifestação de uma vida no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, esse era o contexto em que, por isso que Paulo, ele escreve aqui, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando a gente lê esses versículos, quando eu leio esses versículos, a gente se depara com uma afirmação de Paulo. Ele está afirmando, Cristo vive em mim. Não é uma dúvida, não tem nada. Ele está afirmando. E o que me leva a entender, e o que eu entendo, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu faço, e não é sobre as minhas vontades. Então, Paulo ele afirma que a igreja ali, ela existia para uma função e um propósito muito maior do que eles mesmos. E esse nome de Jesus e o propósito que é maior que todas as coisas, E aquela igreja da Galácia, Paulo, os discípulos na época, e nós aqui hoje, nós somos chamados à renúncia e transformação, em prol desse nome, em prol do nome de Cristo que vive em nós. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Antes de ler o versículo, eu pesquisei alguns significados de transformação e renúncia, que são essas palavras que vai ser a nossa chave hoje. A transformação é como nos deixamos ser moldados a partir do entendimento que Deus nos dá. Então, Cristo vive em nós. Eu não vou permanecer da mesma maneira. Eu tenho que ser transformado. Eu tenho que me deixar ser moldado. E a renúncia é querer de coração, deixar de fazer, ser, crer o que queremos para nós, para a nossa vida, e por amor a Deus, fazer o que Ele nos pede. É saber ser humilde e desprendido. E com isso, eu queria que os irmãos abrissem João 17, 23. É o 23, mas nós vamos ler desde o 20. João 17. O nosso foco é o 23, mas a gente vai ler desde o 20. Que diz assim: Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crerem em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam
aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, e onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Essa oração de Jesus, eu gosto muito do livro de João e particularmente esse capítulo, e ele mexe muito comigo porque é a última oração de Jesus ali em vida. E uma das coisas que a gente ainda aprende com Jesus é que, mesmo em seus últimos momentos, Jesus ora por nós, ele intercede por nós. Então, essa oração mexe um pouquinho comigo. E se Cristo vive em nós, nossas atitudes não são justificáveis simplesmente com eu sou assim e esse é o meu jeito. E é isso que eu queria falar com a igreja um pouquinho hoje. Jesus ele faz essa última oração, né, como eu disse, e ele faz ali, é uma oração que Jesus está fazendo, né, perto da sua última hora, então ele, né, clama ali, ele entrega as suas dores, tudo que ele tem ali para entregar ao Pai, fala das suas aflições ali, chora, né, que a gente conhece antes da crucificação. Jesus ele ora pelos discípulos, os discípulos que estão ali com ele, né, todos os 12 discípulos que a gente conhece, e Jesus ora pelos futuros cristãos, todos aqueles que iriam vir a crer nele. Nós estamos, né, incluídos nisso. Até a epígrafe da minha Bíblia diz assim: Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Então, Jesus, lá atrás, já sabendo, né, de como a sua igreja ela se expandiria, ele ora. E se ele ora, é porque ele sabe que nós precisaríamos dessa oração, né? E como eu disse, ele ora pela futura igreja. E ele expressa ali a vontade dele para nós, que é, principalmente, que foi o que esse versículo 23 deixa bem frisado assim, que é essa unidade. A unidade que nós devemos ter com o Pai, né, com Jesus, que nós, né, Jesus ora para que a gente seja um, assim como ele é com o Pai. Então, ele ora pela sua igreja para que o mesmo relacionamento que ele tem ali com o Pai dele, que é Deus, que nós possamos ter também esse relacionamento. Não só com Deus, mas pela comunhão com a nossa igreja em si. E aí a gente vai entendendo o porquê dessa importância da unidade, né? E ele fala que a comunhão um com os outros seria o meio de aperfeiçoamento e a maneira como o mundo creria no seu amor e que ele foi enviado, ou seja, através de nós. Então, o aperfeiçoamento da sua igreja, o aperfeiçoamento da unidade da igreja, esse seria o meio em que o mundo iria crer no amor de Deus e que ele enviou o seu Filho por amor a todos. E como esse aperfeiçoamento acontece em nós? E aí, entre o que eu falei um pouquinho antes, a renúncia e transformação. Então, a gente tem visto muita coisa, nós temos visto muita coisa, e a gente tem visto que cada vez mais é como se o evangelho tivesse ficado fácil. Como eu disse, é como se tudo, eu simplesmente sou e eu não preciso mudar, mas não, esse é o meu temperamento, essa é a minha personalidade. E, irmãos, não foi para isso que Jesus nos chamou. Definitivamente não foi para isso que Jesus nos chamou. Essas renúncias, né, ela tem muito a ver com a nossa prática de vida do dia a dia. Então, muito do que nós aprendemos, do que nós lemos, do que nós aprendemos, do que, né, em oração, Deus também revela a nós e nós somos moldados, muito disso vai ser colocado em prática no nosso dia a dia. E é no nosso dia a dia que a gente é moldado e que o nosso testemunho é gerado. Não só aquele testemunho que nós viemos aqui, nós contamos uma bênção e nós contamos... Não, mas o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho para com o nosso próximo. O que nós
temos feito e a forma como impacta o nosso próximo. Como vai impactar aquelas pessoas que ainda não creem em Jesus. Então, essa renúncia e essa transformação, irmãos, ela tem que andar com a gente. Nós temos que buscar por essa renúncia e essa transformação. E eu não estou falando aqui que é fácil, porque não é. Mas nós temos a Cristo. Nós temos Ele que nos ajuda, que nos entende. Não é eu aceitar ser assim, mas é eu entregar para Deus. Senhor, eu sou falho nisso, eu estou pecando nisso, eu sou assim, mas eu entrego ao Senhor e eu peço que o Senhor me ajude. Né? Não é simplesmente aceitar, e nós não fomos chamados para isso. Quando nós renunciamos o pecado, as nossas vontades carnais, é isso que demonstra a transformação, essa transformação que eu falei, né? Que é a forma como a gente deixa ser moldados a partir do entendimento que Deus vai nos dando. Né? Tem muitas coisas, principalmente quando a gente é novo convertido, que às vezes a gente tem uma visão, e com o passar do tempo, do tempo que a gente está na igreja, o Espírito Santo vai nos ajudando e vai nos incomodando. Isso é transformação, talvez entender de uma forma prática. Mas também não é só sobre usos e costumes, mas é sobre a nossa vida, é sobre o nosso íntimo, é sobre aquilo que ninguém vê, só Deus sabe. Então, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para deixar essas coisas de lado. Ontem, ali com os jovens, foi ministrado brevemente sobre o pecado, Gênesis 3, sobre o primeiro pecado, o pecado inicial. E o pecado nos envergonha, ele nos afasta de Deus. Nós pecamos e a primeira coisa que nós fazemos é achar que não vou mais orar, eu estou cansado de lutar contra isso, e a gente se afasta, porque é a primeira coisa que isso causa em nós. Mas não é isso que Cristo quer de nós. Cristo quer que a gente entregue isso a Ele e que a gente permita ser moldado. É assim que nós vamos fazer Cristo viver em nós. É uma das maneiras que Cristo vive em nós. E como eu disse, isso impacta muito no nosso testemunho para com o próximo, para quem vai ver Cristo viver em nós. Então, por isso que é importante essa renúncia e essa transformação, é entregar para Deus. Eu não sou boa sozinha e se for por mim mesmo, é só pecado, falha e não tem nada de bom. Mas é Cristo que me transforma, é Cristo que me convence. É Cristo que faz com que, através da minha vida, Ele use e o nome dEle seja glorificado. Então, essa renúncia não é só sobre coisas grandes, sobre a minha vida ministerial, ou o meu desejo de ter algo e Deus está me chamando para uma outra coisa, para eu ser um missionário, ou para mim. Não é sobre isso, mas é quando nós renunciamos também à nossa carne. É quando nós renunciamos àquilo, a nossa carne, o meu eu, o meu lado homem quer fazer. Isso envolve também essa transformação e essa renúncia. Nós, como cristãos, nós não podemos nos acostumar e fazer parte de discórdias, reações de ódio, egoísmo, inveja. E aqui fala um pouquinho sobre os frutos do Espírito. E é como eu disse, é como se a gente tivesse relativizado muita coisa. Então, é como se eu, no meu ambiente de trabalho, alguma situação que me tirou do sério e eu explodo e não. É justificável essa minha atitude por causa do contexto? É justificável? Não, irmãos. Nós somos chamados para ser luz. A gente tem que exercer aí alguns frutos. A gente tem que exercer aí algumas coisas para que Cristo seja visto em nós. Porque, mais uma vez, não é sobre nós. Não é sobre eu justificar as minhas atitudes. Mas eu estava na minha razão. Não é. É Cristo. Nós somos o espelho. E como muitos gostam de usar essa frase, muitas vezes nós somos a única Bíblia que alguém vai ler. Então, a nossa vida, como eu disse, é muito mais do que ministerialmente falando. Isso é extremamente importante. E a gente tem focado nos jovens encontrarem isso e buscar o chamado, aquilo que Deus realmente tem. Mas a gente também precisa cuidar de algumas outras coisas antes, que envolvem muito mais a nossa prática de vida, irmãos. E Deus tem chamado para isso, sabe?
fofoca, inveja, egoísmo, tudo aquilo que nós sabemos que é pecado e que, às vezes, a gente faz até de maneira consciente, irmãos. E não é isso que Jesus quer de nós, né? E aí, até coloquei uma frase aqui, porque falando assim parece muito lindo, não, e perfeito, e tá bom, é só não fazer isso. E não, a gente sabe que não é assim. A gente vive em um mundo corrompido. A gente vive em um mundo que é do maligno. Então, essas coisas constantemente vão estar. A gente vai estar em meios assim. A gente vai, né, estar com pessoas assim. A gente vai estar. A gente não vive em uma bolha, infelizmente. Mas não é sobre a perfeição, porque nós não vamos atingi-la, né? Mas é sobre a gente entregar isso no lugar certo. E qual é o lugar certo? Aos pés da cruz. É aos pés de Cristo. As nossas fraquezas, os nossos medos, os meus pecados, eu entrego a Cristo. E eu deixo Ele viver em mim. E eu deixo Ele me moldar. É sobre lutar, né, contra essas vontades e esses sentimentos que só irão nos levar à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos esses sentimentos são pecados. Todas essas coisas ruins, tudo que há de ruim em nós é pecado. Então, é entregar no lugar certo e não se conformar com isso, irmãos. De fato, é não se conformar. E a gente tem visto uma igreja e muito desatenta a tudo, sabe? E agindo como o mundo, sabe? E tem se perdido muito, muito. E não é isso que Cristo quer de nós. Definitivamente não é. Como cristãos, as nossas condutas e atitudes devem ser o reflexo do nosso relacionamento com o Pai. Né? Lembra lá da unidade que Jesus falou na oração sacerdotal? Então, a unidade com Deus, a unidade de ser um só, é o que nós somos com Deus, que vai ser o reflexo para outras pessoas. E Cristo nos chama a isso, irmãos. Cristo nos chama a ser esse espelho, a ser esse reflexo, a, sabe, fazer aquilo que a gente já não é mais acostumado a ver, mas que a gente sabe que Jesus faria isso. E é um exercício, isso é um exercício muito prático. E às vezes eu me pego assim, né, dentro de alguma situação, o que Jesus faria aqui? Às vezes a gente sabe o que Jesus iria fazer, mas a gente não vai fazer, porque a gente tem medo, porque a gente tem vergonha, porque a gente não está mais acostumado a fazer isso. Mas nós sabemos que Cristo faria isso, sabe? E não é um evangelho de vergonha, sabe? Eu fico imaginando, né, os discípulos lá atrás. E era tudo muito, né, visível assim, a perseguição, que os cristãos não eram bem-vindos, e ainda assim isso não inibiu eles de pregarem o evangelho, porque eles sabiam que era aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Eles estavam exatamente no centro da vontade, mesmo que isso custasse as vidas deles. E o que nós temos feito hoje, sabe? A gente tem se acomodado muito no banco e nos nossos cargos, e não é sobre isso. O evangelho é muito maior que isso. Uma vida, né, que Cristo vive, uma vida no Espírito, e essa, como eu disse, né, o contexto da carta aos Gálatas, e essa carta aos Gálatas ela vai falar realmente sobre isso, em todos os capítulos. Uma vida que Cristo vive, uma vida no Espírito, que é essa vida que Cristo vive, é uma vida em que eu pratico o amor, onde está disseminado a indiferença, a alegria em meio ao caos, a mansidão em uma situação de conflito, a compaixão em uma situação de injustiça e o perdoar, mesmo quando a razão é minha. E tudo isso aqui, né, basicamente, são, como eu disse, são os frutos do Espírito. E, às vezes, essas coisas se tornam tão distante do que realmente a gente tem praticado, irmãos. E, quando eu digo isso, eu me incluo nessa, sabe? Essa ministração aqui, primeiro foi para mim. E, né, abrindo aqui um parênteses, foi uma semana extremamente difícil. Extremamente difícil, irmãos. E o sentimento que eu tinha era: como que eu vou pregar? O que eu vou falar? Por que eu vou falar? E pela minha força, é o que eu disse, é só falha e pecado. E foi uma semana, tudo que tinha para acontecer, irmãos, aconteceu essa semana. E aí, quando até o Jonatas falou para mim, em um dos momentos nessa semana, no ápice das coisas que estavam acontecendo, ele olhou para mim e falou assim: não é pela sua força. Você acha mesmo que você vai conseguir
fazer alguma coisa desse jeito. E aquilo foi meio duro na hora de ouvir. Mas continuei com a minha semana entregando a Deus Senhor, é o Senhor em mim. E quando veio algo que ministrou principalmente ao meu coração. Então, irmãos, eu não quero que vocês chorem, eu não quero que os irmãos se sintam tocados. Não, eu quero que a palavra de Deus seja pregada. E é isso que Cristo quer de nós. O Cristo viver em nós é muito além daquilo que nós estamos fazendo aqui. É muito além de se reunir na IBD, no culto, né, de manhã, no culto à noite, no culto da quarta. É muito sobre a nossa rotina. E eu vejo muito isso na minha rotina. Sabe? As situações em que Deus coloca para que a gente possa exercer isso. E aí, como eu falei no início, em algum outro momento, nós estamos vivendo em um contexto, né, na nossa sociedade em que todas as atitudes são justificáveis. Tudo há uma justificativa e tudo tem se tornado muito relativo. Então, para mim, é assim. Eu acho que é assim. Não, mas isso é a sua, mas eu já não acredito que é assim. E para nós é diferente, irmãos. O nosso padrão é Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo diz que não é, nós temos que concordar que não é, sabe? Então, a gente não pode se deixar levar por essa onda que a gente tem visto que tem né, vindo muito forte. E a gente precisa tomar cuidado para, né, como cristãos, a gente, né, não caia nisso e nos distancie do que Deus nos chamou para ser, que é exatamente isso, seus discípulos. Nós somos seus discípulos, é o que eu disse. Os discípulos lá, mesmo sabendo de perseguição, mesmo sabendo que eles seriam provavelmente até mortos, eles não se inibiram e continuaram pregando. E muitos deles, a morte foi essa causa. E, claro, irmãos, que o nosso contexto é diferente. Não estou falando que alguém aqui vai entrar aqui exatamente e agir, né? Nós não sabemos. Nós sabemos que não é assim, na verdade. Mas eu falo de coisas pequenas, sabe? Nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar, né? Que muitas vezes nós somos as únicas pessoas que acreditam em Deus, ou que, de fato, acreditam mesmo e têm a sua palavra como o nosso molde de vida. O nosso padrão é Cristo. E se desagrada a Cristo, então desagrada a mim, sabe? Às vezes a gente tem que ser... Às vezes é um pouco duro ouvir isso, mas, de fato, é isso. E essa é a palavra de Deus. E aí, caminhando aqui para a conclusão, eu gostaria de ler em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então, o Cristo vive em mim, ele vai muito além, como eu já disse, do culto no domingo, do cargo que eu tenho, né, das minhas responsabilidades, né, como igreja. Nós entendemos que isso é importante, sim, mas é muito além disso. Lá atrás, né, os Gálatas, ali estavam se levantando pessoas, né, judeus, que estavam falando que, vocês creem em Jesus, então vocês também têm que fazer aquilo que nós fazemos. Então, vocês têm também que praticar a circuncisão, vocês têm que fazer as tradições. E a gente via que eles queriam muito colocar que a obra de Cristo não era suficiente. Então, que, além de crer, você também tem que fazer essas coisas que a gente faz. E aí eu quero levantar um questionamento para a igreja. Quais são as nossas tradições de hoje? O que a gente tem colocado também como condições, sabe? Para que
não para que a gente seja salvo, mas condições que às vezes é o que prende nós, sabe? Que a gente acha que por fazer aquilo, tá bom, já fiz o meu papel de cristão, sabe? E não é isso. E às vezes a gente faz isso até, não estou falando que a gente faz isso e é proposital, não, é inconscientemente, irmãos, sabe? Porque a gente está tão vivendo no automático que às vezes a gente faz sem perceber. Né, a gente coloca essas coisas como medidor do nosso relacionamento com Deus. E não é assim, e não é isso. Né? Como eu disse, isso tudo é importante, sim, mas é ainda maior, né, mas ainda maior que isso é o que nós aprendemos e colocando em prática, que é o que Paulo está falando aqui em Filipenses. Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que é digno de louvor, tudo que engrandece a Deus, tudo que, tudo que edifica. Isso vocês aprenderam, né? Vocês aprenderam de mim e vocês coloquem em prática. É a prática que é importante também. E muitas vezes essa prática é na nossa vivência diária. E nos momentos em que a gente não se deixa corromper com as coisas que muitas vezes é normal para o mundo. Né? Mas não devem, como eu disse, não é o padrão de Cristo. E o que é isso? Né? É o reflexo da nossa vida íntima com Deus. Então, é a leitura da palavra, é a vida de oração e o arrependimento todos os dias. O arrependimento não é só quando a gente aceita Jesus lá atrás e, tá bom, já me arrependi dos meus pecados e, tá, Jesus, agora não. É todos os dias, irmãos. Porque se for por nós só a falha e pecado, tudo que Paulo falou aqui que é bom, você coloca tudo de ruim. É isso que vai ter de nós. Então, por isso que é o arrependimento todos os dias. Então, eu entrego, Senhor. Eu entrego e nomeia. Porque, às vezes, a gente faz uma oração muito genérica. Eita. A gente faz uma oração muito... A gente faz uma oração muito genérica. Né? Então, Senhor, eu te entrego os meus pecados e tudo que é de ruim em mim, amém. Não. A gente tem que entregar, de fato, aquilo que é a nossa pedra, o nosso sapato, aquilo que a gente sabe que é ruim. É o meu sentimento, é a minha personalidade, é eu ser explosivo, é eu ser reativo, é eu ser tímido, porque às vezes eu não tenho coragem para falar. É tudo que é de ruim em nós, Senhor, irmãos, e a gente entregar de fato para Deus. Porque quando a gente entrega, nós somos moldados, e a transformação vem se a gente abre o nosso coração. E aí, agora, para finalizar mesmo, tem um louvor que eu gosto muito, que a letra dele diz assim: Ah, Senhor, como eu dependo de Ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Às vezes pode parecer, eita, pode parecer que pode parecer que o que tem a ver isso com Cristo vive em mim? Mas é a dependência, irmãos. É a dependência. Porque se for por mim, eu não vou conseguir. Mais uma vez, eu insisto nessa tecla. Se for por mim, eu não vou. Se for por mim, eu sou incapaz, eu não sou digna, nenhum de nós somos. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor para nos curar, para nos repreender, para nos ensinar qual é o caminho. Nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos, na verdade, aonde a gente vai chegar. Né? Nós sabemos que é Cristo. Mas qual que é esse caminho? Como que a gente vai? E é Ele que nos ensina. É Ele que nos ajuda, irmãos. Então, e aí ele finaliza, né? Pode me usar como Tu bem queres, abra o meu coração. E é a gente estar disposto a isso. E é aqui que entra a renúncia, é aqui que entra a transformação. Eu abro o meu coração, Senhor, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser de mim. Mesmo com as minhas falhas, Senhor, porque eu tenho, e são muitas. Mas o desejo que eu tenho de servir ao Senhor e mostrar para o mundo que o Senhor vive em mim é muito maior. E é isso o Evangelho, irmãos. É isso. Cristo viver em nós é dependência, é aprendizado, renúncia e transformação. Jesus não nos chamou para ficarmos do nosso jeito. Fazer Cristo viver em nós não é para ser do nosso jeito. Porque, se for assim, só há falhas e pecado. E muitas vezes não vai sair nada.
Mas Cristo em nós é vida compartilhada, lâmpada acesa e esperança sendo produzida. Então, é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Que a gente entregue mesmo, sabe? Que a gente viva para Ele, mas que a gente não viva só uma vida, que a gente venha aqui, que a gente faça as coisas, que a gente fale, né, que nós fazemos as coisas, que eu faço parte disso, que eu faço parte daquilo, mas muito mais do que eu faço é o que eu sou. E o que eu sei que eu sou com Deus. E o que eu sei que eu sou com Cristo. O que eu sei que eu sou no íntimo. Sabe? Uma vez o pastor, né, nas reuniões de liderança, falou, né, caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E o que eu sou com Cristo quando ninguém está vendo. Sabe, irmãos? Então, esse é o Cristo viver em nós. É essa vida. É essa vida que é um reflexo, como eu disse, daquilo que nós somos no nosso íntimo, com o nosso Pai. Porque, às vezes, também, a gente coloca como algo... É uma relação, assim, de Deus estar lá e, sabe, é uma coisa... E a gente mostra isso para as pessoas e nós sabemos que não é assim. Sabe? É uma vida de todos os dias, é o que eu disse, se arrepender. E, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, falho, cheio de pecado. Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa santificação. Isso tudo é um trabalhar, sabe? Por quê? Porque qual que é o desejo de Jesus? É que a gente seja um. Isso foi a oração que Ele fez. Então, eu sou um com o Pai, e eu sou um com o Pai por completo. Eu não sou só aquilo que eu acho que é bom, o que eu faço que é bom. Não, eu sou totalmente isso. E aquilo que eu sou com as pessoas, eu vou conseguir refletir isso quando eu tenho essa vida. Não não perfeita no devocional que eu faço todos os dias e que eu bato lá o checklist todos os dias porque eu consegui fazer. Não. A constância não é sobre fazer todos os dias, né? Ou fazer perfeito todos os dias. Mas é todos os dias eu fazer e eu entregar aquilo que aquele dia foi de mim. Sabe, irmãos? Porque nós estamos no mundo. Isso é fato. Né? Então, a gente vai ser afligido por essas dores, por tudo que a gente passa, né? Nos nossos problemas do dia a dia. Mas é em todos os dias saber que Cristo está. E que é uma oportunidade para que a gente seja essa esperança produzida, essa lâmpada acesa e essa vida compartilhada, irmãos. Então, que a nossa igreja, né, ela possa ter isso. Ela possa ser Cristo possa viver nela. Através de um ato de amor na introdução, através de um ato de amor na cozinha, através de um ato de amor no ministério infantil, que isso seja, né? Que Cristo seja muito maior que os nossos ministérios, irmãos. Porque a gente sabe que isso tudo aqui é passageiro, sabe? E é isso, irmãos. Deus abençoe. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom. E em tudo, o Senhor tem propósito, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, né? Eu te agradeço pelo teu trabalhar do Espírito Santo em mim, que o Senhor possa, né, resplandecer e ecoar essa ministração, os louvores aqui durante essa semana. Que, né, o mês do jovem, Senhor, tem encerrado, e eu sou grata, nós somos gratos por isso, mas que não fique somente aqui nesse mês do jovem, Senhor, né, que esse tema não pare aqui, mas que possamos continuar dia após dia, Senhor, entregando tudo a Ti, entregando tudo o que há de bom, né, em nós, que é o Senhor em nós, porque por nós mesmos nós não somos bons, mas principalmente as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Características da nossa personalidade, meu Pai, que nós sabemos que, Senhor, muitas vezes usamos para desagradar a Ti, que nós possamos nos deixar ser moldados, que nós possamos descobrir, Senhor, o porquê o Senhor né, colocou essa característica em nós, Pai, e que possamos usar também para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos molde, que possamos todos os dias buscar essa renúncia, que a gente não se acostume, meu Pai, com aquilo que cada vez mais a gente tem visto virar costume, Senhor. Que o nosso padrão de justiça, que o nosso padrão de vida seja o Senhor em nós, Pai. Essa é a minha oração e que essa seja a oração de cada irmão aqui, que o Senhor possa
cuidar, que o Senhor possa dar os meios necessários para aquilo que, né, precisam fazer, que possam se colocar à disposição, meu Pai, né, para servir ao Senhor. E sabemos que também é muito além do que nós fazemos aqui, mas também a sua igreja precisa, Senhor, de pessoas disponíveis aqui, que o Senhor possa incomodar, que o Senhor possa trabalhar, que nós possamos entregar tudo a Ti, Senhor. Tudo nós entregamos a Ti, nós entregamos a nossa vida, Pai. Nós entregamos do jeito que nós somos, Senhor. Nós entregamos e pedimos a Tua transformação em nós. Que nós não nos acomodemos, Senhor, mas que possamos entregar no lugar certo. E é aos pés da cruz, Senhor. É aos pés do Senhor, Pai. Né? E que isso tudo que nós falamos, que toda essa vida, que toda essa entrega que nós fazemos ao Senhor, no nosso íntimo, meu Pai, que isso possa ser um reflexo, Pai, para muitas pessoas lá fora. Né, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, Senhor, que às vezes é o primeiro, né, o local ali que o Senhor nos dá para cuidar. Nos ajuda, Pai. Seja a nossa força, Senhor, quando nós não temos mais força, Pai. Que nós possamos, como eu disse, entregar no lugar certo. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. É uma devoção, Senhor. Uma devoção, assim, uma entrega. Dependência, Pai. Possamos ser dependentes de Ti para tudo, tudo, Pai, que não seja pela nossa força, mas pelo Senhor em nós, e é o Seu trabalhar em nós, Pai. Então, nos ajude, cuide de nós, Senhor, que possamos, né, agora continuar, né, nesse espírito para o nosso ensino, que possa ser edificador também, e que o Senhor esteja conosco em todas as situações, e que nós nos lembremos disso, Pai, de tudo que for falado nesse mês, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém.